Esta aqui foi a capa da revista The Economist do ano de 2025. Se você parar pra prestar atenção, nessa imagem aqui há um rosto oculto, né? Você consegue ali ver certinho, né? Os olhos, nariz e boca. Então vamos lá, aqui começa a loucura, cara. Se você parar pra prestar atenção nesse sorrisinho aqui, você vai ver que ele é bem semelhante a esse sujeito. Aí você vai se perguntar, tá, mas quem que é esse cara aqui? Bom, ninguém mais, ninguém menos do que o Leão XIV, o mais novo Papa do Vaticano. É impressionante como há algum tempo atrás ninguém sabia da existência desse cara, mas a revista não só acertou que ele iria virar Papa. Volta pra mim, Duda. Ô, Gabriel, você foi corneado e tá chamando a menina de volta ainda? Como também que o Donald Trump iria ser presidente, e ainda por cima não sozinho, mas sim com a ajuda do Elon Musk. Bizarro, né, cara? É como se essas eleições fossem só uma fachada. É como se tudo tivesse ali, né, bonitinho, programadinho pra acontecer no tempo certo. Aí, é claro, vem as teorias, né? O famoso Daniel Mastral, um cara que fez um monte de previsões que recentemente, né, aconteceram. Ele disse em um podcast que supostamente o próximo Papa, depois do Francisco, seria o último Papa. E logo, o falso profeta do livro do Apocalipse. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. E supostamente Ítalo será o próximo Comichandão Papa, mandou depois do R$5. Francisco, pela profecia bíblica Super de Apocalipse reage, o 17. Cacá jogando Ele se baseia no auge, fato era que, brabo. após o Tratado de Latrão, em 1929, Latrão, acho que é assim que se pronuncia, o Cacá Vaticano era ele ganhou base. o poder de Estado. No caso ali, o Papa é o chefe de Estado da cidade do Vaticano, né? Um país totalmente independente. Assim como Oi, Super, vi que era só pra Alfa Live e resolvi entrar. E aí, Mato Bem? Beleza, irmão? Dar um salve pra galera e que continue no caminho do Criador. Salve aí, rapaziada do Tenho Mato Grosso. Deus 32º abençoe, irmão. Só casado desde os 23, lutando no caminho da verdade. Tamo junto, meu Estou amigo. Tudo de bom na construindo sua minha vida. família. Dá uma olhada no insta Base. @greg.catanzaro. Já vejo também. o rei, ele tem bandeira, o exército, que é a guarda da Suíça lá, moeda e embaixadores. Ele é soberano absoluto do Vaticano. Bem-vindo Ou à seja, ele liberdade, tem mais mandou poder que um R$5. presidente comum, né? Quando o presidente depende Pra de todo todos um que consenso, tomaram etc. bando, Ele nosso que é o amigo cara. do É bairro válido Xandão. lembrar que durante a Idade Com um Média ele tinha cliente novo mais na poder ainda, Proxy muito Cellar, mais. você Pô, já poderá o Papa voltar ele a tinha autoridade operar sobre com toda reis e força. imperadores, cara. Ele Use podia 105 excomungar gramas pra ir governantes, fazer o interferir em Pix, sucessões rapaziada. e Isso até faz mesmo total declarar diferença. guerras ou cruzadas. Queremos um Então, mundo sem o Papa, banimentos ele e não era livre. pouca coisa, cara. Inclusive, hoje em dia ele não é pouca coisa, tá? Pra você ter uma ideia, ele é chamado de o Vigário de Cristo, que significa nada mais, nada menos, né, do que o representante de Jesus na Terra, né? Representante de Jesus na Terra. Então, resumindo, né, depois de citar o Tratado de Latrão, o Papa é basicamente um rei, cara. Mas aí que vem as teorias. Porque o livro do Apocalipse diz que o oitavo rei, né, que vem dos 7 anteriores, Representante de Jesus na Terra, vocês não acham que é um pouquinho forçado demais, não? ou seja, é tipo uma sucessão, esse oitavo rei é a besta. Não o anticristo, tá? Mas sim o falso profeta. E logo em seguida eu já explico pra vocês. Mas vamos lá, 8 reis. Primeiro tivemos o Pio XI, né? Só que ele não contaria porque ele já estava Esse aí era a base. Esse aqui era a base. Os papas das antigas, os caras eram casca grossa. Era outra coisa. Eles faziam isso com esses desgraçados, ó. exercendo o ofício antes mesmo do tratado, ou seja, a contagem começaria em Pio XII, seguido por João XXIII, Paulo VI, Afonso João Paulo mandou I, R$5. João Paulo II, Teremos live Bento XVI segunda-feira. e o Francisco seria o Teremos sétimo. live Ou seja, segunda-feira. Leão XIV seria Teremos o live oitavo Papa, segunda-feira. segundo essa teoria. Teremos live Mas obviamente a gente não segunda-feira. pode pegar um versículo Teremos isolado live e confirmar segunda-feira. tamanha afirmação sobre Vai alguém, ser né? de Então vamos lá, dom. cara. Dá até Vai medo ser porque de o dom. Apocalipse é o livro mais Vai ser de bizonho de dom. ser interpretado da Bíblia. Vai ser É de cheio de dom. metáfora, coisa Vai ser literal de e não dom. literal, Vai parábolas, ser de enfim. dom. Então, mas olha só, o capítulo em questão ele começa assim. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Cid do Pantanal, Cecedina, mandou R$5. Esse... Decolado seu Vem, beta, ué. mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta é vista como um sistema religioso que se vendeu ou se corrompeu. E não só uma entidade religiosa, mas sim a mãe delas, porque gerou muitas outras, né? E que seduz reis e povos Super com Me falsas Ajuda mandou doutrinas R$5. e alianças políticas. Eu não Boa sei se o tarde, Daniel Mastral Super. interpretava Você me assim, estompou mas semana muitos passada por interpretam essa sair com uma meretriz ao bruxinha, Vaticano. mas não segui seu conselho. Ontem jantei com a menina na casa abandonada. Desmaiei e acordei amarrado dentro de um círculo de velas. Me ajuda, Xanxan. Use seus músculos gostosos. Caramba.
Vamos agradecer a menina. Vê Seu logo o vídeo inseto. do Léo Lins mandou Pois é o 5 maior reais. sistema religioso do Vê mundo logo que o possui vídeo do alianças Léo políticas Lins globais. mandando papo Lembrando que eu em não um tô de fazendo um seus shows. ataque Vê à logo, religião vê católica, logo, quem vê quer logo, mais. vê Tem logo, muito vê logo, respeito vê por essa logo, instituição. vê logo, Isso aqui é vê só uma logo, das vê várias logo, maneiras vê de logo, interpretar vê esses logo o vídeo do Léo versículos. E é Lins sempre Cinco importante a Pixar. gente ficar atento, que diz que até os salvos, né, serão enganados. Então, E aí, questionador? o negócio vai ser feio, cara. Então, enfim, ali depois diz que está sentada sobre muitas águas. Daí você Fecha já a fica, porta. nossa, cara, mas água? Fecha a porta. O que seriam essas Fecha, águas? Como mandou assim? 5 Ainda bem, né, reais. que ali mais pra frente Fecha a é explicado, porta. né? Fecha As a águas porta. que viste, Fecha onde a se porta. assenta a prostituta, Fecha a são porta. povos, multidões. Fecha a nas porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Eu sei que é difícil Fecha pra a vocês verem a porta. porta do quarto aberto. Fecha a porta. Vocês só batem punheta e Fecha a vocês largam porta. fechado o dia inteiro. Fecha a Não porta. vou fechar, não. nações Fecha e a línguas. porta. Ou seja, ela não está restrita a um só lugar. Atua sobre todos os povos, Os cara têm trauma de ver a porta do quarto deles aberta. línguas e nações. Ladrão! 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 Ladrãozinho! Hoje em dia, graças à internet, a gente sabe que isso é possível. Agora vou forçar um pouquinho a barra, tá? Vou forçar um pouquinho a teoria, tá? Você Bob parar pra ver a Esponja, eleição do cueca Papa, melada, você mandou conseguirá 5 enxergar reais. essas águas aqui, né? Dá uma São uma olhada multidão no de meu pessoas perfil de e diversas se partes do puder, mundo. dá uma Você consegue ver ali divulgada pra clara... fortalecer. Acabei de acordar, achando Não eu fui no fica show do desanimado Safadão, com as dancei fraudes muito, peguei desse mundo. duas. Deus Espero não ter quer sido um mulheres. guerreiro desanimado. Com certeza, Bora, irmão. Xandão. Com certeza. É. O problema é o que elas fizeram com vocês, você não lembra. as bandeiras de diversos países. E, gostando ou não, uma clara idolatria. Salve, ao homem. Xandão. Sou muito seu fã, irmão. Manda salve aí, mano. Tamo junto. O capítulo segue. Deus com a o qual comando. fornicaram os E reis tamo junto aí, irmão. Forte abraço. Sou seu fã pra caralho, mano. Tamo junto aí, mano. Valeu, mano. Um abraço, mano. Tamo junto. Salve, mano. da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Macumbeiro Fornicar aqui é evangélico simbólico. Ele casado refere-se com a a terra mandou alianças 5 reais. espiritualmente infiéis. Por Os que reis da bater terra, punheta né, é tão são bom? governantes Desculpa, e líderes eu mundiais, né? sucumbi, Ou seja, jeje, presidentes jeje, na linguagem de jeje, hoje. jeje, Esses jeje, presidentes, jeje, eles teriam se jeje, aliado jeje, à jeje, grande jeje, prostituta. jeje, Seria esse piru, sistema piru, religioso piru, corrupto. piru, Isso piru, representa piru, piru, O cara é piru, macumbeiro, piru, piru, evangélico, piru, piru, casado piru, com uma piru, ateia piru, piru, e bate piru, uma. piru, piru, a piru, mistura piru, piru, indevida piru, entre piru, religião ai. e poder político, onde líderes se vendem por influência, manipulação. Viu que o Elon Musk tá atacando o Trump, dizendo que ele tá no arquivo do Jeffrey Mafonso Epstein? mandou 5 reais. Oxe, mas isso daí já é Teremos notícia live de Dom velha. segunda-feira. Teremos live de Dom São o segunda-feira. controle. É por isso que tem Teremos pessoas que live de Dom reforçam muito essa segunda-feira. teoria, né? Eu já vi gente Teremos questionar. live de Dom Vocês acham que os segunda-feira. líderes do mundo estão lá Teremos com o live Papa de Dom porque eles reconhecem? segunda-feira. Teremos live de Dom segunda-feira. Inclusive, Teremos live de Dom segunda-feira. o que mais tinha, né? Eram famosos que iam lá naquela ilha satânica do Epstein. Só que óbvio que não são todos que a gente sabe. Pô, mas tem um monte. Lá era só a nata satânica de Hollywood. Importância da palavra de Deus ou por conta da gigantesca influência do Vaticano, né? Não posso mentir, é um bom questionamento. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso quer dizer que as massas do mundo inteiro, elas foram, né, seduzidas, entorpecidas espiritualmente por essa influência. Seja por falsas promessas, doutrinas distorcidas ou uma religião politicamente conveniente. Mas aqui, meus amigos, né, a coisa começa a ter uma coincidência muito mais bizarra. Segunda é meu aniversário, super. Parabéns, Atos. Tamo junto. Quantos anos vai fazer, irmão? E a mulher estava vestida de louco, púrpura chacal. e de escarlate e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. 12 anos? É necessário entender que escarlate é um tipo de vermelho, e púrpura, como vocês devem saber, é roxo. Agora veja bem as roupas que eles estavam vestidos. É importante deixar claro aqui, né, que esse perfil de cores ele não é exclusivo desse Papa. O Vaticano já usou essa coloração desde a fundação. Olha lá. Tem foto deles juntos. Ixi, irmão, isso aqui é uma... Rapaziada, essa gente é satânica no nível que vocês não estão ligados. Mandou 5 reais em centavo.
falar um negócio, ó. Esses caras são envolvidos com as coisas mais satânicas que vocês possam imaginar. A questão é que esse assunto que envolve a ilha do Epstein, ó, ele já vem de há muito tempo. Só que há 10 anos atrás, era a teoria da conspiração. Hoje a galera sabe que é verdade, já tá saindo até documento por aí. Mas mano, não adianta. Toda a verdade vai ser revelada, não tem jeito. É tudo lixo esses caras aí. Idiota é quem é idólatra. Esses babaca. São da igreja, né? Porém, isso pode ser mais um indício de que João viu o Vaticano em sua visão, ok? Ainda mais que esse é o 8º, né? Ou seja, a tradição de usar essas cores é herança direta da Roma pagã, né? Ou no caso, o Império Romano, de onde a igreja teve origem. Então, mas todo papa veste essas cores aí. Ok, mas vale lembrar que... Seduzido, pois ninguém aqui é deficiente auditivo. Segundo a teoria, esse seria o 8º. Né? E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. Aqui já é simbólico. Por quê? Porque o cálice, ele parece santo por fora. Ele é de ouro, mas ele tá cheio de abominações espirituais. O que isso quer dizer? Isso basicamente mostra o contraste entre a aparência de santidade e a realidade interna de corrupção. Ou seja, o que é bonitinho ali por fora, por dentro, pode parecer escondido, né? Pode parecer bonzinho, né? Ou seja, tem um versículo lá que fala, né, que ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão, né? E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui vamos viajar um pouquinho, cara. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu acho válido falar aqui também. Na testa desse edifício existe um texto também. Porém, não é igual ao livro de Apocalipse. Ali ele diz, em Eu honra... saí com uma moça do Tinder, ela tem uma aparência de bruxinha, mas eu resolvi ficar com ela agora, não consigo mais dormir faz 3 dias. Mas também, irmão, você vai atrás de achar mulher no Tinder, você vai achar... É profana mesmo. Muito burro. Xanda o caralho, Ao Lace príncipe Donati dos mandou apóstolos, 5 Paulo reais. V Borghese. Você divulgou um link falso do Miguel Super, barra, IGT pai do Miguel, barra, IGT filho. Os links reais divulga certo. Para doação Pix 31.991.100.899. E se esse aí que você tá falando for um falso? Eu não vou divulgar mais nada, não. Minha parte eu já fiz. Efraim mandou 5 reais. Olá, Super. Sou seu grande fã. Manda um salve para o meu amigo Josué Gracinha. Eu não. Esses nomes, né? Romano, sumo pontífice, no ano de 1612. 7º ano de seu pontificado. Perceba que o texto ele usa a palavra mistério. Ó, 10 anos pra você aí, ó. Dia de pagamento, live até mais tarde, né? Toma aí, cuzão. Toma aí, seu merda. Vagabundo, filha da puta. Toma aí. Nós, tamo junto, Cajá. Esse enche a mão no meu saco e não é pouco, não. Esse aí é até perigoso. Esse aí... Você tá sendo humilhado, Super? Por quem? Por esse? Né? O termo mistério indica que não é literal, mas simbólico. Algo oculto e revelado somente aos espiritualmente atentos. Será que João estava lendo o verdadeiro significado dessa escrita? Não sei, só uma pergunta. Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Aqui eu vi que muitos, eles associam esse versículo com o período da Inquisição, quando a igreja perseguiu cristãos, hereges, cientistas e outros que discordavam da sua doutrina oficial. Esse vídeo tá base. Os vídeos do JJ são bons. Como você conseguiu vencer a poluição noturna? Eu nunca tive polução noturna. Xandão joga ZZZ é um jogo muito baseado. Olha o fato curioso aqui, cara. O João, ele se admira porque a mulher, ela parece religiosa, bela, poderosa, mas na verdade é uma assassina espiritual. Aí o anjo chama a atenção dele, né, cara? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo... Porra, 10 chifres. Você vê que ele repreende João por se admirar da aparência. Isso simboliza que as coisas espirituais nem sempre são o que parecem. O que se apresenta como santo pode ser maligno, ok? O anjo agora promete revelar, o mistério, ou seja, ele vai explicar simbolicamente, quem são a mulher e a besta. Vamos ver se ele vai explicar mesmo o mistério, A besta que viste era e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era
e já não Vai é, ser de Dom. mas que tornará Vai ser de a existir. Aqui já lascou, né, cara? Como que ela era, não é, mas tornará a existir. Como que você interpreta isso? Parece meio difícil, mas tem como. Aqui, então, são 7 reis. Uma ou bainha reinos. da Grove. 5 já caíram. Interpretação comum, né, aponta para os 5 impérios anteriores à época do João. Então, antes de João ali você tinha, né, o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Dá bem certinho 5 e eles já caíram. Vamos por parte. Eu fiz essa tabelinha aqui para que você entenda bem. E ali em vermelho, né, tá a parte importante. O restante são os reinos que caíram. Já é. Refere-se ao império dominante no tempo de João, ou seja, o Império Romano. O outro ainda não veio. Seria um reino futuro, posterior ao romano, que teria curta duração. Mas veja bem, aqui fica interessante. A besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. Vamos por parte. Era, né? A besta que era, refere-se ao Império Romano, no tempo do apóstolo João. Por quê? Que Roma era a potência mundial que Carvalho foi de Vasco. Banido. perseguia os cristãos. Já não é. Depois, né, como vocês sabem, o Império Romano ruiu em 476 depois de Cristo. Ou seja, parecia que o sistema romano havia terminado, né? E daí continua, também é o 8º. Aqui é o ponto, cara. Também é o 8º. Aqui você tem que prestar atenção. Ou seja, um novo sistema surge, com aparência diferente, mas com o mesmo espírito imperial e perseguidor. Por isso que muitos identificam isso como a Roma papal, a igreja católica romana com poder político Nós religioso. três iremos comer seu bumbum lisinho. Xandão, posso comer seu bumbum? Posso comer seu bumbum? Posso? Posso comer seu bumbum? Posso comer... Foda-se, superchatei R$2. Alguém tá banando esse cara frango no canto da tela. Você acha mesmo que um cara, com essa voz aí, não é ele que é comido pela sociedade? Que, se você ver a história, ela se assentou sobre os escombros do antigo Império Romano. É dos 7, né? Ou seja, pertence à mesma linhagem dos impérios anteriores. Egito, Babilônia e principalmente a Roma, né? Ou seja, ela compartilha da mesma essência, né? Que seria, o que seria a essência de Roma, né? Domínio global, né? Porque na época, Roma ela era considerada a capital do Império Mundial, cara. E mais tarde, né, o Vaticano ele passa a exercer um enorme poder político. Então, Roma é algo mundial, né? Então, não tem, cara. A resposta, ela dá 90% em Roma, ok? Outro versículo reforça ainda mais isso, né? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Aqui pronto, cara. Olha só, você me pergunta por que 7 montes. Cara, pesquisa aí. Roma é historicamente conhecida como a cidade das 7 colinas. Né? As 7 colinas clássicas de Roma são Aventino, Capitolino, Esquilino, Seriano, Palatino, Quirinal e Viminal. A cidade ela era chamada desde a antiguidade de Urbis Septicoles. O que vocês acham? Será que Roma caiu ou não? Não sei se é isso que se pronuncia, né? Mas significa a cidade dos 7 montes. Então é por isso que bate tão bem. Super, beleza? Esqueceu ontem de divulgar meu canal. Se puder divulgar, agradeço, irmão. Deus abençoe. Canal Valeu, irmão. Já divulgo, pô. O Vaticano, cara. Ele seria a mulher que está sentada aí nessas 7 colinas, que seria Roma. Mas tem mais. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Outra vez concordando com o tema, pois o Vaticano é uma cidade-estado com poder espiritual e político global. Reis aqui entenda que significam presidentes. E querendo ou não, é exatamente isso que vemos hoje. Então, eu não tô afirmando, tá? Mas que faz sentido, faz, cara. Ele é o primeiro papa americano da história. E o Trump é um presidente que tá fazendo história com seus acordos. E pra você que teve paciência, né, de assistir até aqui, eu vou aqui tentar deduzir o restante do rosto que tá lá na revista, né? Então temos aqui o Papa. O olho, eu acredito ser do Elon Musk. Se você tiver dúvidas sobre isso, pode pesquisar. Você vai ver que tem esse formato de olho, né? Bem específico, né? Que ali em preto e branco até parece meio asiático, né? Mas não, pesquisa aí as fotos, cara. É o olho do Elon Musk. O outro aqui, né? Eu espero que essa revista não acerte, pois tem um símbolo nuclear ali, né? Então vamos torcer para que ela não acerte isso aí. Planeta Saturno ali bonitinho, obviamente não é o planeta Saturno, e sim a representação do deus, né? Saturno, que basicamente comia aí as crianças porque ele estava faminto, que era um deus que representava a fome. Cavalo vermelho, ali você pode ver que aparece mais uma região do Oriente Médio, guerra, ok? É exatamente o que está acontecendo, essa parte do mundo está totalmente em guerra. Outra parte do mundo, preto, cavalo preto do Apocalipse significa fome. Por enquanto a maioria das pessoas, creio eu, né, não sei, não estão passando fome, mas as coisas estão ficando feias, né, vocês sabem. E o nariz, né, cara, que é o mais difícil de acertar. Eu vou chutar aqui, tá, vou chutar o Jared Kushner, né? Um dos sujeitos mais esquisitos do mundo, cara. Ele é extremamente poderoso e influente, tá? Ele não aparece Acabei de almoçar, né, Gustavão? tanto, mas esses caras que não aparecem, você tem que tomar cuidado, tá? Que o livro de Daniel diz que o anticristo ele será um chifre que cresce
Isso não é novidade pra esta live Unbelievable. Aos poucos, quando você vê ele já vai estar grande. As brilhas que miram no escuro. No fim, a gente conclui que é muito cedo para confirmar alguma coisa ou acusar o Papa de ser um falso profeta. Mas é sempre legal a gente questionar determinadas coisas, né? Enfim, cara, o que você acha disso? Não esqueça do like, aqui foi o Ratão. Ô, vídeo bacana do JJ aqui, né? É uma tese interessante essa.